Seja bem-vindo aí a mais uma aula nossa. Nesse vídeo, nós vamos aprender a configurar a BIOS do computador. Bem, o que é a BIOS? A BIOS é o primeiro programa que é executado quando a máquina liga. É ela que vai fazer a checagem inicial do computador e, em seguida, transferir a máquina para o sistema operacional, tá certo? Após realizar a montagem de qualquer computador, é interessante que a gente entre na BIOS para verificar como que está o funcionamento da máquina, checar o modelo do processador, se é o que a gente configurou, se ele identificou toda a memória que a gente colocou, a ordem de discos, algumas configurações relacionadas à placa de rede, a ordem de inicialização, a entradas USBs e por aí vai. O detalhe é o seguinte, para acessar a BIOS de um computador, logo no momento que eu ligo, eu tenho que pressionar uma tecla ou uma combinação de teclas para acessar essa BIOS. E cada computador tem um padrão. Por exemplo, o meu eu pressiono a tecla F2, mas lá na instituição eu tenho computadores que eu pressiono a tecla Ctrl F12 e por aí vai. Então eu tenho que, quando ligar a máquina, identificar a mensagem que ele está me fornecendo para acessar a BIOS. Então ele fala, olha, pressione F2 para acessar o setup ou por aí vai. Aqui a gente vai usar uma BIOS de simulação. Então, nesse site que está aí na tela de vocês e que também está disponível lá na plataforma do Moodle, a gente tem um simulador de BIOS das máquinas Lenovo. Aqui no canto, eu posso procurar a máquina que eu quero. E no caso, nós vamos utilizar um notebook. Então, é o Lenovo modelo K21, tá certo? É um notebook aí, Core i7. Então, se eu pressionasse a combinação de teclas desse notebook para acessar o setup, eu estaria com essa tela aí sendo apresentada. A primeira aba é a aba de informação, no qual ela vai me trazer informações sobre o equipamento que eu estou. No caso de um notebook, ele já está me trazendo o modelo dele, a versão dessa BIOS, tá certo? O número de identificação único desse equipamento, tá? O modelo de CPU que eu estou utilizando, ou seja, o modelo de processador, um Core i7 6500. Esse número 6500 me identifica que esse é um computador da sexta geração. Então, é um Core i7 de sexta geração, com clock de 2.5 GHz. Além disso, ele tem 8 GB de memória aí e tem um HD instalado aí, tá certo? Modelo ST1000LM014. Detalhe, isso daqui é tudo uma simulação, tá certo? Numa máquina real é idêntico a isso, mas vai estar apresentando as informações reais da máquina. A segunda aba que eu tenho acesso é a aba de configuração, onde eu posso configurar data e hora do computador. E aqui uma informação importante. Quando eu configuro uma data e uma hora no computador, desligo esse computador por um determinado período de tempo e ligo ele novamente e ele perde a configuração de data e hora, ou seja, ele não está mais naquela data que eu configurei, nem naquele horário que eu configurei, possivelmente esse computador está com problema na bateria da BIOS. Tá? A BIOS tem uma bateria igual ao modelo de relógio aí, 2032, se não me engano. E se essa bateria perde a carga dela, a BIOS é a primeira que vai dar sintoma, perdendo as configurações, inclusive data e hora. Então, quando eu me deparo com um computador que está perdendo a data e hora, eu tenho que substituir a bateria. É o primeiro diagnóstico que eu vou fazer, substituir a bateria. Então, aqui eu poderia estar configurando a data e hora do meu sistema, e aqui outras configurações, como, por exemplo, desativar o meu adaptador de rede wireless, né? Ele está enable. Se eu desse enter lá na configuração real e marcasse disable, esse adaptador estaria desativado, ok? Também tem o power beep, que é um beep quando a máquina liga, e outras configurações aí. Uma interessante, Intel Virtual Technology, legal falar nela, reparem que ela está habilitada. Em processadores da linha Intel, se eu não ativar essa funcionalidade na BIOS, eu não consigo virtualizar máquinas, tá certo? O conceito de virtualização de máquinas a gente vai ver mais para frente. Aqui eu tenho uma outra aba de segurança, tá certo?
onde eu posso definir, por exemplo, uma senha para acessar esse setup da máquina, e aí qual a finalidade de eu acessar o setup via senha, ou seja, definir uma senha para o setup. Impedir que usuários façam modificações nas configurações que eu defini. Por exemplo, para uma empresa pode ser interessante desativar todas as entradas USBs. Ela vai fazer isso via BIOS. Lógico, se a BIOS der suporte, claro. Mas a BIOS dando suporte, a empresa vai desativa as entradas USB. Se o usuário tiver acesso a BIOS, ele pode vir e ativar novamente, tá certo? E por último aqui, a aba de boot, tá certo? No qual eu vou determinar a prioridade dos discos para inicialização, tá certo? Nesse caso aqui, ele, como é um simulador, ele não me dá a opção de mover. Vamos até tentar aqui. Ele não permite que eu faça modificações, porque é um simulador. Mas ele está falando o seguinte, olha, ele vai começar pelo Windows Boot Manager, depois ele vai procurar um boot nas USBs, né? Aí depois ele vai para aquele ATA lá e por aí vai. E por último ele está buscando boot nos meus adaptadores de rede. Agora percebam o seguinte, ele só vai buscar boot no meu adaptador de rede ou nas minhas interfaces USBs se aqui em cima estiverem ativados, tanto o boot na USB quanto o boot na parte de LAN, tá certo? André, o que é um boot na parte de LAN? Bem, é uma máquina que, quando ela vai inicializar, ela busca todo o sistema operacional numa rede, e ela faz isso através da placa de rede, tá certo? Aqui em cima, eu tenho o boot mode, tá? Ele tem dois suportes, UEFI e legado, o modo UEFI é o mais recente, tá certo? Em que ele tem algumas vantagens, mas essa comparação de UEFI e legado, eu vou deixar um texto aí, alguns links aí de texto, para vocês lerem e reconhecerem qual que é a diferença de um dos modos para o outro. Claro que quando eu passo aqui para o legado, né, ele pergunta se eu quero manter a prioridade como sendo UEFI, eu vou colocar aqui no modo legado, mas mesmo assim, aqui eu não consigo modificar essa ordem, por se tratar de um simulador. Bem, pessoal, cada máquina tem um formato de BIOS diferente, um layout. A BIOS pode ser gráfica, a BIOS pode ser igual essa daqui, modo texto, tá certo? Eu vou só abrir um outro modelo de BIOS aqui, então eu vou vir aqui no canto superior esquerdo, vou apagar esse Lenovo K21 e vou pegar aqui um Idea Center IO 310, só para a gente verificar. Ó, repare que é uma BIOS já um pouquinho diferente, tá certo? Mas que ela traz, na essência, as mesmas configurações de uma outra BIOS, tá certo? Repare, a parte de segurança, definir senha. Essa daqui existe um gerenciador de energia para a máquina, tá certo? Ela tem a parte de dispositivos, ela tem a configuração do vídeo, onde eu posso alocar ou não uma memória, tá certo? Então, as BIOS são configuradas, vamos chamar assim, ou liberadas de acordo com o que cada máquina oferece. Quanto mais recurso a máquina oferece, mais itens a BIOS vai ter para poder gerenciar, e quanto menos recurso, menos itens a BIOS vai ter. Tá certo? Se você tem um computador em casa, quando você ligar ele, verifique que ele vai apresentar uma mensagem lá, pressione alguma tecla para entrar na BIOS. Tá? É logo após acionar o botão de Power. Tá certo? E aí você pode entrar nessa BIOS, olhar tudo que está lá. A única coisa que eu aconselho é no final, se você não souber o que você está fazendo, tá certo? Ir lá na parte de sair e sair sem salvar as alterações, tá certo? Porque aí você não vai modificar nada que o seu computador já tem. Mas é legal entrar na BIOS, é legal dar uma navegada na BIOS para ver todas as opções que o computador tem ali e te fornece, tá certo? Até mais e muito obrigado.